Olá, boa noite a todos e todas. Já estamos aqui ao vivo pelo projeto Cooperativismo em Movimento. Vamos esperar só um minutinho para o nosso público começar a entrar na nossa quarta live. Vamos lá? Vitor Hugo, vamos começar? Vamos começar, Bianca. Boa noite a todas. O meu nome é Vitor Hugo Martins. Atualmente eu estou no sétimo período de cooperativismo, atuo com marketing do projeto e também sou membro do acadêmico. Boa noite mais uma vez a todos e todas. Meu nome é Bianca Lima, sou professora do Departamento de Economia Rural da Universidade Federal de Viçosa e faço parte da coordenação desse projeto de extensão Cooperativismo em Movimento. Bem-vindos à quarta live do projeto Cooperativismo em Movimento. Esta é uma promoção de cooperativismo do Departamento de Economia Rural e da Universidade Federal de Viçosa. Bem, o projeto tem como objetivo debater temas relacionados ao cooperativismo de forma pública, em plataformas virtuais, e nossos assuntos, eles dialogam diretamente e também transversalmente com a formação acadêmica do curso de cooperativismo. Além das nossas lives, que acontecem a cada 15 dias, o projeto divulga também o 1 minuto sobre cooperativismo, que tem a participação de ex-estudantes falando sobre a sua inserção profissional, e também nós temos aí o quadro Você Sabia?, que disponibiliza também informações sobre a importância do cooperativismo no Brasil e no mundo. Isso mesmo, Bianca. E para acompanhar as atividades do projeto, siga nas redes sociais, @movimento no Instagram, Cooperativo Movimento no YouTube, e também não deixe de seguir a página e curtir a nossa aqui no Facebook. Muito bem, bacana, Vitor. E a live de hoje falará sobre intercâmbio. Nesse caso, intercâmbio internacional de uma estudante que teve essa experiência e também de mobilidade acadêmica, nesse caso específico, na formação do cooperativismo. E essas são duas experiências muito interessantes. E, Bianca, nesse nosso quarto encontro, teremos duas convidadas especiais. Samila Nunes, que atualmente trabalha como consultora na APL Consultoria e falará sobre a mobilidade acadêmica realizada na Universidade de Santa Maria, e a Crisna Mello, que atualmente trabalha como assistente administrativa do Sescop Rio de Janeiro, que abordará a vivência como intercambista na Universidade de Lleida, na Espanha. Boa noite! Boa noite a todos e todas. Boa noite, Bianca, Vitor, Crisna. Prazer estar aqui com vocês hoje. Boa noite, pessoal. Boa noite, Bianca, Vitor Hugo. Boa noite, Samila. E boa noite ao pessoal de casa. Bacana. Sejam bem-vindas. Obrigada pela participação. Vocês estão falando de onde? Crisna, tá? Onde, Crisna? Qual cidade? Eu estou em home office na minha cidade, Leopoldina. Ok. E você, Samila? Samila? Estou de Viçosa, também de home office em Viçosa, Minas Gerais. Ah, bacana. Bem, antes de começar a nossa conversa com as nossas convidadas, é importante dizer que estas oportunidades, tanto intercâmbio como mobilidade acadêmica, representam, né, possibilidades dos estudantes. No caso da Universidade Federal de Viçosa, a gente tem vários projetos nesse sentido, dos estudantes poderem vivenciar, no período da formação acadêmica, vivenciar em outras universidades ou em outras instituições. Então, só para lembrar que, como esse projeto a gente fala um pouquinho das oportunidades, isso também para quem está entrando no curso ou para quem está terminando o curso, pensar, né, que há a possibilidade de fazer intercâmbio, fazer mobilidade. Não é isso, Vitor Hugo? Exatamente, Bianca. Nesse sentido, nós temos duas modalidades: a modalidade nacional e a modalidade internacional. Na modalidade nacional, nós temos a mobilidade acadêmica, que permite ao estudante a possibilidade de cursar componentes curriculares diferentes a seu curso em outro UFV ou em outras instituições federais de ensino superior do país. Na modalidade internacional, é o processo que possibilita ao aluno
estudar durante período ou mais outra instituição de ensino superior situada no estrangeiro. E vale comentar que a UFV possui mais de 100 convênios vigentes com universidades de diversos países. Isso mesmo, Vitor. E eu quero lembrar também que quem está acompanhando a nossa live, que vocês poderão deixar comentários, já tem alguns aqui, ó, comentários do pessoal, Vinícius Salles, dizendo maravilhosas, Rosilene Nunes, boa noite a todos. Então, podem deixar os comentários, que a gente vai interagindo com vocês, deixem perguntas, no chat, que a gente vai ter uma rodada para as perguntas do público, e é legal porque a gente tem a oportunidade de interagir, tá bom? Combinado? Então, vamos início ao nosso bate-papo. Gostaríamos de saber, Crisna, qual é a sua trajetória até chegar no curso de cooperativismo. Nos conte um pouquinho sobre você. Bom, Vitor Hugo, eu me chamo Crisna, como bem apresentado, tenho 27 anos e sou natural de Leopoldina. É uma cidadezinha pequena, da Zona da Mata mesmo, e conhecida antigamente como a Atenas da região e enaltecida nos versos do grande Serginho do Rock. Em 2009, eu sempre estudei em escola pública, e no ano de 2009, durante o ensino médio, a minha escola ela organizou uma visita à cidade de Viçosa. Nessa ocasião, a gente teve a oportunidade de conhecer a Universidade Federal de Viçosa, conhecer alguns departamentos, foram apresentados alguns cursos e alguns espaços da universidade. E no final foi entregue uma cartilha que apresentava cada curso, objetivo, oportunidades e toda a infraestrutura que a UFV disponibilizava para os alunos. Eu retornei para minha cidade, encerrei meu ensino médio em 2010 e resolvi me preparar para o Enem de 2011. Nesse percurso, eu iniciei o curso no Senai de menor aprendiz em processos administrativos, e nesse momento despertou o meu interesse em áreas da administração. Chegando, aproximando o Enem, eu comecei a pesquisar sobre universidades e cursos, e foi aí que eu me deparei, que eu me recordei daquela cartilha da UFV. E revisando ali, procurando algo além da administração, eu tive contato com um curso chamado Gestão de Cooperativas. Então eu pensei, por que não? Então, após fazer o Enem, eu submeti a minha nota para a UFV e nesse momento o curso passou a se chamar Cooperativismo. E resolvi, falei, vamos lá, vamos ver o que tem a ver esse curso. Eu olhei a grade, tinham várias disciplinas da administração, só que tinha um plus. Esse plus eu não conhecia, mas eu topei o desafio e vamos colocar aqui em janeiro de 2012, a minha nota foi aprovada e eu fui chamada para ingressar na UFV. E assim eu cheguei em Viçosa. Muito interessante, Bacana, voltamos aqui. Cris, é interessante, né? Porque a gente tem recebido vários estudantes que foram estudantes, claro, né? Do curso de cooperativismo, e como que vários deles têm uma trajetória parecida da escola pública, desse contato, né? Como, vamos dizer assim, uma política pública de aproximar o ensino médio das universidades. Então, eu acho que isso é bem interessante. E aí você, Samila, como é que foi a sua trajetória até chegar à UFV? Conte um pouquinho quem que é a Samila, quem é você. Bom, Bianca, eu entrei no curso de cooperativismo em 2013, né? E, na verdade, eu até brinco que não fui eu que escolhi o cooperativismo, foi o cooperativismo que me escolheu. Porque eu sempre tive em mente que eu queria fazer direito, desde criança, assim, desde que eu me lembro, assim, uns 9 anos de idade, eu falava isso. E eu nunca pensei em uma segunda opção, porque eu tinha esse ideal para mim, né, que eu queria o direito. Porém, já no meu ensino médio, eu passei por algumas situações em que minha família, no caso, precisou acionar a justiça, e eu acompanhei de perto esses processos judiciais, trâmites com advogado,
E aquilo foi me dando um certo, assim, sabe? Quando você vê que não é aquilo que você quer, que você idealizava uma coisa que na prática não é do jeito que você imagina. E aí eu comecei a ver, assim, não é para mim, não é isso que eu quero, só que bateu aquele desespero, né? Porque eu nunca tinha pensado em uma segunda opção. Isso eu já estava no ensino médio, eu fiquei, gente, agora o que eu vou fazer? E minha mãe sempre apoiou muito eu fazer direito, e um determinado dia eu estava aqui em casa conversando com ela sobre isso, e ela falou assim, olha, dá uma olhadinha na grade, quem sabe você não se interessa, né, não acha interessante a grade do curso. Isso eu fiz, peguei, né, o computador, fui olhar a grade do curso de Direito, e me deparei com uma matéria que era do cooperativismo, que tratava do direito para cooperativas, né, e eu fiquei olhando para aquela disciplina e eu falei assim, gente, mas o que é isso? O que é cooperativismo? Eu achei o nome interessante, que eu nunca tinha tido contato com isso. Então, eu achei diferente, eu resolvi pesquisar. E foi através dessa pesquisa que eu achei o curso de cooperativismo na UFV. E então, eu percebi que, né, é bacharel. Fiquei curiosa, mais curiosa ainda, né, com aquela situação e falei, gente, como é que é a grade desse curso? Como é que isso funciona? Porque para mim era diferente. E aí eu fui olhar realmente a grade do cooperativismo, e por isso que eu falo que foi o cooperativismo que me escolheu, porque quando eu vi a grade, eu me apaixonei pela grade do curso. Eu sei que ele sofreu algumas alterações em que eu ia tentar o Enem, ele tinha direito, tinha administração, tinha psicologia, enfim, várias coisas que davam um leque de opções muito grande, e eu falei, vou tentar isso. E eu entrei um pouco assim, sem saber ainda o que era, apesar de eu ter feito algumas pesquisas, eu entrei ainda sem entender exatamente o que era o cooperativismo, mas assim como a Crisna, né, resolvi arriscar nessa parte que é um pouco desconhecida para quase todo mundo que tenta o cooperativismo, e foi muito bom, né? Gostei bastante, não me arrependi. Minha mãe achou no início que eu iria querer trocar de curso, mas me apaixonei pelo cooperativismo e, né, tive a oportunidade de formar. Bacana, Samila. Eu acho que também essa é uma trajetória de muitos estudantes, né? A gente costuma dizer que o cooperativismo, embora seja uma área de atuação muito interessante, ela tem, igual você falou, tem o direito, tem a gestão, tem todos os aspectos de formação social, contábil, gestão financeira. Você também tem um movimento cooperativista, diferentes vertentes do movimento cooperativista no Brasil, e espaço de trabalho, que às vezes muitas pessoas, quando entram no curso, desconhecem. Eu acho que é importante a gente trazer essas questões também para a nossa live, esperando que quem esteja entrando, né, os calouros aí, que estejam entrando, as calouras, também se reconheçam nesse processo. Eu acho que é uma trajetória bem bacana. Agora, Vitor, vamos lá? Obrigada. Vamos. Crisna, agora que nós já sabemos um pouco sobre a sua trajetória, nos conte como surgiu a ideia de tentar o intercâmbio internacional e como foi torná-lo possível. Bom, Vitor, quando eu cheguei em Viçosa, meus pais não tinham condições de me manter, então eu fui moradora de alojamento e sempre procurei me inserir nos espaços para conhecer todas as oportunidades possíveis da universidade, porque eu entendia que aquilo seria único. Então, desde o começo, eu fui bolsista de iniciação científica, eu fiz estágios, conheci projetos de extensão, eu tive uma passagem pela empresa Júnior, fui membro voluntária do Centro Acadêmico do Cooperativismo, conheci coletivos do movimento estudantil e do movimento social, então eu sempre procurei me inserir e conhecer todas as nuances da universidade. Porém, entre 2014 e 2015, eu comecei a projetar a busca por oportunidades fora da UFV, fora de Viçosa. Eu queria conhecer novos contextos. Inicialmente, eu tentei a mobilidade nacional, e nessa ocasião eu fui selecionada, ganhei a bolsa, só que devido a algumas divergências de prazos entre a UFV e a universidade que eu tinha interesse em estudar, eu acabei perdendo a bolsa. Como eu não teria condições de me manter no estado que eu pretendia estudar, eu acabei desistindo dessa oportunidade. Porém, eu comecei a pesquisar, até também por motivações de alguns professores do DER, oportunidades e editais a respeito de intercâmbio. Nesse momento, eu tive conhecimento do Santander Universidades,
e foi quando eu conheci o programa Bolsas Ibero-Americanas, que é um programa que disponibiliza bolsas no valor de 3.000 euros para estudantes realizarem um intercâmbio acadêmico entre 9 países, entre Portugal, Espanha, alguns países da América do Sul e o México. Inicialmente, eu me candidatei na plataforma do Santander, e algum tempo depois a UFV lançou um edital a respeito desse programa, e eu entreguei a documentação solicitada e fui selecionada. Só que a minha ideia era conhecer o cooperativismo no âmbito latino. Então, as minhas opções eram, por exemplo, a Universidade do Chile, onde tem o Observatório do Cooperativismo. Só que no decorrer dos processos foi apresentado para a gente outras oportunidades também na Europa e em outros países da América do Sul também, e no México, foi apresentar a Universidade de Leida, que tem um acordo de cooperação muito forte com a UFV, e já tem uma trajetória de receber estudantes lá, e analisando todas as possibilidades para viabilizar esse intercâmbio, eu acabei optando pela Universidade de Leida. É uma universidade reconhecida no âmbito espanhol, ela está entre as melhores da Espanha, só que ela não tinha um curso de cooperativismo. Então, eu fui pesquisar se havia algum empecilho nesse sentido, e eu acabei descobrindo, entre as disciplinas ofertantes, lá eles ofereciam a disciplina Direito Cooperativo Catalão, que estava vinculada ao curso de Administração e Direito. E depois de verificar, conversar com as instâncias da UFV, sabendo que havia equivalência das disciplinas, eles autorizaram e eu fui matriculada em Administração e Direção de Empresas, e em janeiro de 2017 eu embarquei para Barcelona para iniciar a minha caminhada no intercâmbio. Muito bom, Crisna. Extremamente interessante. Crisna, eu acho que é importante, né, você falar do edital do Santander, que se acessou, mas é importante também lembrar que existem vários outros. Sim. Então, claro, nesse período, né, no período mais recente, a gente está com um contexto muito mais restrito, a gente já teve momentos em que essas oportunidades, né, de editais, de acesso à bolsa eram mais fáceis, mas, de qualquer forma, é importante para os estudantes darem né, assim, ficarem atentos a isso. Sim, e até, desculpa, até o que eu deixo assim para os estudantes é para acompanhar a página da diretoria de relações internacionais, porque lá eles estão sempre atualizando os editais disponíveis, não é só o edital do Santander que possibilita o intercâmbio. Então, é sempre bom ficar atento com a página deles, que eles sempre lançam. Agora, com bolsa financiada, o que eu tive contato foi o do Santander. Okay. Eu acho que agora a gente está nesse período mais restrito, mas é importante mesmo ficar sempre atento, né? E, então, Samila, a sua vez agora. Conta pra gente um pouquinho o que te motivou a fazer a mobilidade acadêmica. A Samila, a gente fez mobilidade acadêmica na Universidade Federal de Santa Maria, e é importante dizer que a Universidade Federal de Santa Maria também tem um curso de cooperativismo, para quem não sabe, né? Existem outras universidades do Brasil que têm esse curso. Santa Maria, no sul do Brasil, é uma destas universidades, e fala um pouquinho como o que te motivou e o que você realizou nesse período lá da mobilidade. Bom, Bianca, eu tive contato a primeira vez assim, com essa questão da mobilidade acadêmica. Eu não me recordo ao certo se foi no meu primeiro ou segundo ano de graduação, onde teve um evento do curso de cooperativismo, né, onde teve várias palestras, vários convidados, e duas convidadas eram a Amable e a Aline, que eram duas mestrandas aqui no Departamento de Economia Rural, e que vieram contar justamente essa experiência que elas tiveram com a mobilidade delas, que elas eram estudantes desse curso de graduação em cooperativismo lá em Santa Maria, e elas vieram fazer mobilidade acadêmica aqui em Viçosa, na UFV.
E aí eu achei muito interessante, né, que foi a primeira vez que eu ouvi, assim, alguém relatando de próximo essa experiência, falando do curso em que eu fazia, né, parte em específico, como é que foi a experiência, como é que tinha sido os trâmites, e ali eu já me interessei. Contudo, né, assim, anos mais tarde, acho que passaram-se uns 3 anos, eu tive acesso, assim como a Crisa também foi um edital do Santander, em que eles estavam ofertando bolsa para esse processo de mobilidade acadêmica. E aí eu recebi por e-mail, se eu não me engano, na época foi até o Pablo que encaminhou, que ele era o coordenador na época do curso. E aí eu abri o edital para ver se, né, se eu estava de acordo ali com as exigências. Eu entrava dentro das exigências do edital e eu resolvi tentar. E, né, assim, com todos os trâmites, vocês pediram para falar um pouquinho, né? Para mim, no caso ali, eu tinha que atender alguns pré-requisitos, como a questão de carga horária mínima do curso que eu já deveria ter cumprido, tinha um CR mínimo também que eu deveria ter. Então, assim, tinha alguns pré-requisitos que eu precisava atender, e como eu estava dentro, eu resolvi tentar. Quando a resposta veio positiva para mim, a partir dessa resposta positiva, eu fiz a escolha da universidade, no caso foi de Santa Maria, e a escolha foi, em um primeiro momento, em função do contato que eu tinha tido com a Amabile e com a Aline, que tinham falado um pouco do curso lá de Santa Maria, né, que era o curso que elas tinham feito de cooperativismo, e também porque o sul do Brasil, né, é o berço do cooperativismo aqui no Brasil, porque foi a primeira cooperativa que a gente teve no país, foi lá, e a gente ouvia muitos casos durante a graduação de exemplos de cooperativa que a gente estudava que eram de lá, então eu fiquei curiosa de ver esse cooperativismo no sul do país, e foi muito bom, assim, essa experiência, né, na época, um professor do DER tinha o contato do coordenador do curso de lá, o que me ajudou muito também nesse trâmite de documentação, até mesmo na minha ida para lá, né, porque eu não conhecia ninguém, então eu precisava de arrumar um lugar para eu ficar, então ele super se dispôs também a auxiliar, então foi bem tranquilo esse processo dos trâmites para a ida, né, então em 2017, no meio do ano, eu tive a oportunidade de estar iniciando o curso lá. Bacana, Samila. Eu acho que isso é importante também, né? Entender a diversidade do cooperativismo e também da formação. Próxima questão, Vitor. Você está sem áudio. Perdão, gente, voltei. Vamos lá, Cris. Quais foram os principais aprendizados, os principais desafios durante o seu intercâmbio? Então, acho que o primeiro desafio ao chegar para o intercâmbio em outro país é a língua. Eu já tinha conhecimento de espanhol, já havia feito cursos, estudava por conta própria, só que eu fui para a comunidade autônoma da Catalunha, que possui 3 idiomas no seu território, além do espanhol, o catalão e o occitano. E quando eu cheguei e vi já as placas em catalão, já foi um choque, que eu falei, gente, não vou conseguir sair do aeroporto, mas segurei e fui no espanhol. E teve uma ação da universidade que facilitou muito essa interação e esse primeiro contato com a língua catalã. A universidade ela disponibilizava para todos os intercambistas um curso intensivo de catalão nos 15 primeiros dias que a gente chegasse na Espanha. Então, eu participei desse curso, tive esse contato, aprendi questões básicas, e foi muito importante porque, assim como vários outros povos da Europa, eles têm uma questão cultural muito forte. E o idioma catalão é um processo de reconhecimento do povo daquela região. Então, para eles, era muito importante perceber que uma pessoa, mesmo não sendo dali, ela reconhecia o idioma e ela respeitava. Então, isso. A Crisna travou só para mim ou travou para todo mundo? Ou para mim também. Ah, então tá. Eu acho que ela. Vou tirar a Cris daqui, daqui a pouquinho a gente volta com ela. Cris, você está escutando a gente?
Tá, acho que ela deu uma travada. Se alguém puder avisar a Crisna que ela travou, vamos continuar então? Depois a gente volta para a Crisna, porque eu acho que é interessante. Nós temos duas experiências, a experiência internacional que tem essa questão da língua, que é super forte, a Crisna estava falando aí da Espanha, que de fato tem um movimento cooperativista também diverso. Tive a oportunidade, ano passado, de fazer pós-doutorado e estava em outra região que também tem outras línguas, a Espanha tem isso, né? Dessa diversidade, e tem também todo mundo, em alguma fase do curso de cooperativismo, a gente ouve falar do Complexo de Mondragón, da Universidade Cooperativista, que também eu visitei, é bem interessante. Crisna voltou. Crisna, então eu nem vou precisar passar para a Samila, eu estava aqui tentando trazer alguns elementos também para a Espanha, aproveitando, mas você estava falando da importância da língua, continua que a gente... Sim. Espero que não tenha machucado com essa caída que você deu. Não, problemas técnicos. Mas, então, o segundo desafio foi a adaptação ao clima. Eu peguei o final de um inverno rigoroso e, querendo ou não, isso é um choque, eu saindo de um verão brasileiro para um inverno europeu, mas nada que a mudança de estação não possibilitasse uma melhor adaptação. E um terceiro também desafio que eu tive foi a questão cultural em si, porque são vários aspectos, não somente a linguagem, mas a própria culinária da região, a receptividade das pessoas, que realmente, de fato, é diferente da recepção dos brasileiros, dos latinos em si. Só que isso é uma das questões que eu mais admirei na universidade, porque ela já percebendo esses possíveis entraves para os estudantes, ela realizou vários espaços que possibilitassem essa inserção cultural, conhecer a história da região. Então, ela sempre realizava visitas a museus, a pontos turísticos e históricos da região da Catalunha. Ela proporcionava festas e espaços interativos entre os intercambistas com voluntários catalães. E também, como eu posso dizer, ela possibilitava, havia voluntários que ficavam responsáveis por levar os intercambistas pela cidade para conhecer os pontos mais importantes, conhecer questões específicas da cidade de Lleida. Então, esses foram os desafios inicialmente. Claro que existem também outras situações mais delicadas, e na Europa não seria diferente de um país da América do Sul, são contextos diferentes, mas acontece. E o momento que eu fiz o intercâmbio foi o ápice da guerra na Síria. Então, houve um aumento no fluxo migratório de refugiados para a Europa. E isso era um debate aberto em toda a Europa, bastava acompanhar os jornais, os debates na universidade, que você se inteirava dessa situação. Então, era uma pauta emergente. Além disso, foi um momento também que houve uma intensificação de atentados em espaços públicos nos países europeus. Infelizmente, essa situação acabava por inflar alguns discursos xenofóbicos. Não estou dizendo que em todos os cantos isso acontecia, só que a gente acabava percebendo em alguns momentos, alguns olhares, quando eles reconheciam que nós não éramos da Europa, porque eles sabem o idioma, a língua, a forma de falar entrega. Então, havia alguns momentos mais delicados, de alguns resmungos, mas a gente ia superando, buscava sempre relevar as situações. Mas esses foram os principais desafios assim, que eu encarei durante o intercâmbio. A aprendizagem que eu tirei dessa experiência foi sempre procurar me reconstruir diante da dificuldade, porque por mais que fosse difícil, eu estava longe da minha família também, é outro
desafio a ser superado, a distância, a saudade de casa, mas sempre ter em mente o foco que eu estava ali, superar os medos, estar sempre aberto para conhecer o outro. Então, isso foi fundamental tanto para as minhas questões profissionais como pessoais. Foi superar esse desafio, procurando sempre me reinventar, me adaptar a um novo contexto, a uma nova cultura, a pessoas diferentes. Então, esse foi o principal aprendizado com o intercâmbio que eu trouxe. Bacana, Crisna. Depois na hora das perguntas, eu quero fazer uma outra pergunta para você. Mas muito agora obrigado pelo relato. Bacana. Sou eu que pergunto, né, agora para a Samila. Samila, mesma questão, assim, o que a mobilidade acadêmica trouxe enquanto aprendizado, né, para sua formação pessoal, para sua formação profissional, e quais são os principais desafios que você enfrentou lá nessa mobilidade acadêmica, lembrando que, assim, só para dar alguns detalhes, eu acho que Crisna ficou um ano, né, Crisna, fora, não foi? Não, o meu intercâmbio, a bolsa tem duração de 6 meses. Eu tinha a opção de continuar, só que aí a bolsa era cortada. Tá, beleza. Não, é porque então me confundi. Mas a Samila também ficou 6 meses, então ambas ficaram um semestre, né? Sim. Beleza. Samila, é com você então. Como é que foi essa experiência? Bom, em termos aí de desafio, né? Algumas coisas são compatíveis com o desafio da Crisna, como, por exemplo, a questão cultural. Apesar da gente estar no mesmo país, né? Não tem a questão da língua, com certeza é algo que interfere muito. Mas a questão cultural me bateu muito forte, porque a primeira coisa que eu senti foi a receptividade. Não que eu não tenha sido excelentemente bem recebida, mas é porque mineiro é aquilo, né? A gente até brinca, que a gente já chama direto para a cozinha, né? Em outros lugares a pessoa chama para a sala, aos poucos você vai chegando na cozinha da casa. E assim, do início, isso para mim foi muito diferente, foi algo que eu estranhei, porque todo mundo muito educado, fui muito bem recebida, como eu falei, mas não tinha essa proximidade tanto que a gente tem aqui, né? Rapidamente, quando chega alguém de fora aqui, a gente já recebe, já chama para sair com a gente, né? Quando tá ali na universidade, vamos ali para a Rita quinta-feira, então é sucesso, né, a Rita? Mas no Sul, eles são um pouco mais fechados. E demora um pouquinho mais esse processo de abertura, para eles começarem a te chamar também para sair com eles, para você conseguir interagir mais dentro dos grupos. Mas, assim, isso foi uma dificuldade que eu enfrentei mais inicialmente, né, como eu disse, porque depois, com o tempo, você consegue se aproximar, enfim, igual eu falei, eles são muito educados, fui muito bem recebida, e fiz excelentes amizades lá, né, amizades que duram até hoje, inclusive. A questão também de estar longe da família, assim como a Crisna falou, em específico, no meu caso, foi a minha primeira vez por um longo período fora de casa. Eu já tinha saído para fazer estágio, mas foi coisa aí de 2 meses, então não foi um período tão longo. Foi a primeira vez que eu fiquei tanto tempo assim fora de casa, então também isso foi um problema, a saudade, né? A gente acaba ficando com essa necessidade de estar com alguém, de estar com a família. Almoço de domingo, então, para mim, gente, era horrível, porque eu tinha o hábito de almoçar em casa, minha casa é sempre muito cheia, vem sempre muita gente, e aí eu geralmente almoçava sozinha, então, para mim, foi um choque muito grande essa parte em específica. Mas é aquilo, quando a gente coloca numa balança os pós e os contras, os pós valem muito a pena, né, que é a questão do aprendizado. Aprendizado no âmbito pessoal mesmo, porque, como eu falei, foi a primeira vez por um período maior de tempo em que eu saí de casa, então, pessoalmente, isso agregou muito para mim. E profissionalmente, então, nem se fala, né, eu vou citar aqui, foram vários aprendizados, mas eu vou citar aqui em específico uma disciplina que eu tive a oportunidade de cursar lá, não vou me lembrar o nome agora, peço desculpas por isso, mas é uma disciplina onde, basicamente, o que você faz é organizar um evento, que é o Singescope, que é um evento gigante que eles têm lá. Eu sei que alguns estudantes do cooperativismo já tiveram a oportunidade de participar. Quem não teve, tiver curiosidade, dá uma pesquisadinha, que é um evento muito legal, ele tem uma estrutura muito bacana, e são os estudantes que cursam essa disciplina, que fazem toda essa organização do evento. Então, assim, foi um aprendizado muito grande poder participar disso, né, organizar todo aquele evento, naquela dimensão que o evento tem lá, foi um aprendizado muito grande, e nessa mesma disciplina a gente faz as visitas técnicas às cooperativas. E lá é interessante porque, como tem muita cooperativa no estado, geralmente não se visita uma única cooperativa.
A gente saiu numa madrugada de sexta para sábado, de Santa Maria, e a gente foi para a Serra Gaúcha, ficou lá sábado e só voltou domingo à noite, porque a gente visitou 4 cooperativas nesse meio tempo. Então, nessa visita técnica, eu tive a oportunidade de conhecer a cooperativa Garibaldi, foi muito interessante poder conhecer a forma de gestão deles, como é que era a gestão do quadro social da cooperativa, conhecemos também a Nova Aliança, conhecemos uma cooperativa que eu fiquei apaixonada, uma cooperativa educacional, muito diferente de tudo que eu tinha visto aqui, porque quando a gente vai lá, a gente percebe como que eles realmente respiram o cooperativismo, sabe? É muito mais enraizado essa cultura no Estado. Então, realmente, para mim, foi um ganho muito grande poder estar dentro disso, participando disso, vendo como é que funcionavam essas cooperativas. Essa cooperativa educacional mesmo que eu citei para vocês, como é que ela funciona? Os estudantes ficam nela, né, durante a semana, eles não vão para casa porque é período integral, e eles vão para casa apenas nos finais de semana. E lá, eles têm disciplinas sobre cooperativismo, não é só as disciplinas básicas, eles têm disciplinas de cooperativismo, a parte também mais agrária, ali, de plantação, técnicas produtivas, porque a maioria são filhos de produtores rurais, então, eles estudam tudo isso. O que eu achei fenomenal foram 2 pontos que me chamaram muito a atenção. Um é que tudo que eles consomem na escola, em termos de alimento, o almoço, o café da manhã, eles produzem nessa cooperativa, que é uma escola. Eles, os próprios alunos, produzem. E um outro ponto que me chamou muito a atenção é que eles têm associações dentro da cooperativa que são os próprios alunos que organizam. E eu até comentei isso já com algumas pessoas, gente, uma criança de no máximo assim, 10 anos, falando sobre a associação deles, como é que era a gestão, como é que era o tratamento com os cooperados. Então, ver uma criança falando com aquela propriedade sobre o cooperativismo, eu até brinquei com uma colega que estava do meu lado, falei, gente, eu aqui 5 anos num banco de uma universidade, e essa criança aqui dando um show sobre cooperativismo. Então, ter essa experiência, para mim, foi muito gratificante. Igual eu falei, teve vários outros momentos, várias outras experiências, mas essa disciplina em si eu achei muito enriquecedora, porque foi totalmente diferente de tudo que eu tinha vivenciado na Universidade de Viçosa. Bacana, Samila. Fica aí de ideia também, né? Eu sei que você já tinha me relatado, né, essas experiências, mas bem interessante. Antes de passar para as perguntas do público, que hoje nós estamos bombando, queria perguntar, olha, a Samila falou que participou de disciplina, participou de projeto, né, Samila? Mas, Krisna, e você? Você fez também disciplinas, você participou, visitou cooperativas? Rapidinho, só fala que eu fiquei curiosa e aí a gente chama as conversas. Pode ser? Pode. Como eu havia comentado, a Universidade de Lei não tinha um curso equivalente ao cooperativismo. Porém, eu fui matriculada na administração e eu cursei as disciplinas de Direito Cooperativo Catalão e Marketing Estratégico, além dos cursos de línguas, que era catalão e espanhol. Nesse caso, eu não tive muitas visitas a cooperativas. Houve até um evento que eu participei, no qual havia um presidente, porém ele falava tudo em catalão. Então, foi uma certa dificuldade compreender todo o contexto da cooperativa. Mas na disciplina de Direito Cooperativo, eu tive um contato muito próximo da legislação e de como era a realidade, como eles percebiam o movimento da economia social, porque as cooperativas lá estão inseridas na economia social. Então, foi o mais próximo que eu tive de conhecer toda a dinâmica do cooperativismo catalão, que é importante ressaltar que, como a Espanha ela é dividida em comunidades autônomas, isso gera uma descentralização, por exemplo, de algumas legislações e faz com que algumas regiões tenham características muito específicas. E, no caso, o cooperativismo catalão tinha sua característica que provavelmente seria diferente de uma cooperativa no País Basco, que é onde está o complexo de Mondragón. Mas foi essa vivência que eu tive, assim, eu conheci um pouco da vivência das cooperativas catalãs. Bacana. Vitor, vamos aí ir para as perguntas? Vamos, Bianca. Quem que vai hoje mediar as perguntas? Hoje nós vamos chamar, né, a aluna e colaboradora do projeto, Jéssica Suzana, para trazer as perguntas do público. Boa noite, Jéssica. Oi, gente, boa noite. Boa noite, Jéssica.
Vamos lá, Jéssica? Gente, estou aqui vendo as perguntas, acompanhando as coisas do chat. A live está sendo um sucesso, muita gente assistindo, vários comentários, vários elogios para as meninas aí. Chuva de elogios para quem conhece, né? As meninas são um sucesso mesmo. Então, nada mais justo. Tá todo mundo elogiando aqui, né? O Salles, o Desley, falando só tem gente bonita e competente nessa live. Concordo com você, Desley. A Ana também, a Ana Carolina tá falando que orgulho, as meninas são lindas e perfeitas, é verdade. E tem vários outros comentários, muitos elogios e muitas perguntas também. Então, a gente vai acelerar o processo das perguntas para a gente dar tempo de responder todas, né? A primeira pergunta é do João Pedro Rabelo e é para a Crisna. E aí ele pergunta, né, Crisna, você tinha conhecimento, né, de outras linguagens? Se sim, quais você conhecia? E o que ajudou, né, nesse processo para você ser aprovado com mais facilidade? Bom, João Pedro, eu tinha conhecimento de espanhol, inclusive a UFV ela tem vários projetos de ensino de linguagens, e eu fui estudante num desses projetos, que é o CELES, que é da língua espanhola. Então, eu já tinha certificado, eu sempre estudei por conta própria também, então eu tinha uma facilidade com o espanhol. Só que isso não foi um fator limitante para fazer o intercâmbio pelo edital do Santander Universidades, porque ele não usa isso como critério. Quando eu passei na etapa, que eu fui selecionada com a bolsa, a universidade, ela me perguntou se eu tinha conhecimento de espanhol, de catalão, óbvio, pouquíssimas pessoas têm contato, mas eu expliquei para eles que eu já tinha um contato prévio com espanhol, e eles falaram que isso também não era nenhum empecilho, que eles iriam fornecer o curso intensivo de catalão, e posteriormente eu poderia dar continuidade, né, ao curso de catalão e de espanhol. Então, não ter esse contato prévio não é um pré-requisito para ganhar a bolsa do intercâmbio. Porém, para ir a um país estrangeiro, é importante você já ter um conhecimento prévio. Isso eu não aconselharia uma pessoa a ir com a cara e a coragem sem conhecimento, porque é o primeiro fator limitante. Mesmo eu tendo todo o conhecimento da língua, todo não, né, prévio, gera um choque, você vai para uma outra realidade, não é mais o português que você vai ouvir durante o dia, é o espanhol e o catalão, e você tem que se adaptar a esse novo contexto. Então, é importante ter outras línguas, e o inglês, sim, abre muitas portas e facilita muito, mesmo você indo para um país que fale o espanhol, o inglês facilita também. Ah, que legal, Cris. Eu também tenho uma pergunta um pouquinho nesse sentido. Mas assim, o processo de volta. Depois que você voltou, você continuou estudando o catalão, o espanhol? Como é que ficou para você? O catalão não, mas eu continuei estudando espanhol e iniciei o estudo em italiano. Que chique. É porque eu gosto, né, das línguas, aí eu continuei os estudos, sim, até porque eu tenho projeções futuras de fazer uma pós, talvez fora, ou um momento de um intercâmbio também. Então, eu continuei, sim, os estudos nesse sentido. Gente, deixa eu só reforçar isso, né, Crisna, que você falou. Os projetos de extensão de curso de línguas. A gente tem sim. Inglês, espanhol, francês. Então... Tem o Idiomas Sem Fronteiras também, que foi onde eu comecei a fazer o italiano, que é ofertado pela UFV, não sei como está hoje, né? Mas eu também fiz. Só chamando atenção para isso, né? Que às vezes é mais acessível, as aulas têm flexibilidade. Mas segue aí. Desculpa. Eu só dar uma pincelada, porque como ele perguntou a respeito dos idiomas, eu acabei não aprofundando muito na questão do processo para ganhar essa bolsa, né? Ganhar não, né? Você vai concorrer com outros estudantes. São 2 etapas o processo para você concorrer a essa bolsa do Santander. A primeira etapa, você tem que se cadastrar na plataforma do Santander Universidades. Lá tem todos os programas, e então você se insere no programa Ibero-Americanos. A segunda parte é você entregar na UFV, porque tem um edital na UFV,
a documentação solicitada por ela. E aí é uma análise de desempenho acadêmico, histórico, curricular, então tem vários requisitos que eles colocam, que a UFV, o Santander, estabelecem para selecionar os bolsistas. Se eu não me engano, o edital está aberto nesse momento, ele fecha semana que vem ou essa semana, não sei precisamente, mas ele está aberto. E, no caso, você tem que encaminhar e comprovar todas as atividades curriculares que você tem no currículo. Então, é bem simples, assim. Um dos requisitos, acho que aí pode ser um banho, assim, para algumas pessoas, é que eles dão preferência para estudantes que recebam algum auxílio da universidade. São pessoas que recebem uma moradia ou alimentação, então eles têm essa preferência por esse perfil de estudante aliado a um desempenho acadêmico elevado. Isso é um requisito, ter um bom coeficiente de rendimento. Bacana. Obrigada, Crisna. Aí a próxima pergunta, gente, é do Vinícius Salles, e ele fez uma pergunta, né, para a Samila e para a Crisna. Ele pergunta, né, para a Crisna, como que o intercâmbio vai favorecer no seu desenvolvimento, né, tanto profissional quanto pessoal, e ele também pergunta para a Samila, o que a experiência de mobilidade ela vai agregar na sua construção profissional e pessoal também. Pode falar primeiro, Samila. Eu já falei bastante. Não, depois eu respondo. Ok. Em vários sentidos, né, essa agregação. Eu vejo primeiro uma rede de contatos, porque eu consegui fazer uma rede de contatos bem bacana no Rio Grande do Sul, então isso é importante profissionalmente para a gente. E os próprios aprendizados, né, assim, eu não cursei tantas disciplinas lá, porque como eu já estava no final do curso, grande parte das disciplinas já estavam cursadas, foram poucas, assim, que realmente foram diferentes, né, para mim, que eu não tinha feito na UFV, mas essa questão do contato com as cooperativas, para mim, também foi muito importante, inclusive para o processo de consultoria que é com que eu trabalho hoje em dia, né, uma das cooperativas que eu tive contato lá no Rio Grande do Sul, era bem próximo do modelo de uma cooperativa que eles estão querendo implementar em um outro estado. Como eu já tinha tido contato com aquele modelo, isso facilitou para mim também entender qual era a proposta, enfim. Então, esse entendimento sobre o cooperativismo, esse contato com as cooperativas lá também, com certeza, profissionalmente me ajuda muito atualmente. Bom, no meu caso, a questão profissional, o intercâmbio ele agregou muito na perspectiva de superar as dificuldades e, consequentemente, ampliar a minha perspectiva sobre os diversos cooperativismos existentes. Por mais que os princípios e valores sejam universais, a gente tem características muito peculiares em cada localidade a respeito do cooperativismo. Então, essa experiência na Catalunha me proporcionou conhecer um pouco da realidade daquela comunidade, das cooperativas inseridas naquele contexto e, consequentemente, analisar, né, ter percepções sobre como é diferente do nosso cooperativismo. E nem estou comparando também o Brasil como um todo, porque a gente tem diferenças regionais e estaduais também. Então, isso colaborou muito ter essa ampliação, essa visão holística das várias vertentes de cooperativismo. A questão da comunicação também foi algo que me agregou muito, porque para se estabelecer uma comunicação, você tem que conhecer o outro, entender toda a trajetória que aquela pessoa tem, todo o contexto por trás daquela pessoa. Então, essa interação que eu tive com várias nacionalidades, com a localidade onde eu estava, aguçou muito em mim essa questão de sempre procurar entender primeiro o outro antes de chegar falando já a minha perspectiva, sem tomar também o meu conhecimento como o soberano ao demais. E outra questão também, que houve muitas questões que agregaram na minha caminhada no intercâmbio, mas uma que foi muito importante, não que a UFV não tenha excelência,
isso é fato, a UFV é uma universidade de ponta, e então eu me sentir capaz de chegar lá e estudar numa universidade de ponta também na Europa, mas lá eu tive que aguçar ainda mais essa percepção crítica, por exemplo, para coletar um dado, para apresentar num trabalho, porque a exigência era alta. Não dava para se fazer um trabalho meia boca lá, até porque eu peguei disciplinas que eram estudantes que já estavam da metade para o final do curso, então não é qualquer graduando, não poderia ser qualquer tipo de trabalho. Então eu tive que aguçar a minha criticidade e a busca por dados mais qualificados, e isso eu trouxe também para o âmbito profissional, de ter essa crítica mesmo, sempre analisar o dado quando coletar, e isso é importante hoje para a função que eu desempenho, por exemplo. Ah, que bacana, Cris, né? E você já falando, né, que os princípios do cooperativismo, eles são universais, mas que existem, né, as especificidades regionais, que você foi para uma outra realidade, um outro país. Acho que, por exemplo, a Cris já vivenciou isso, né, indo para uma outra realidade dentro do mesmo país. No seu caso, acho que foi ainda mais forte, né? E aí, nesse sentido, a gente vai seguindo as perguntas, e a Lavínia, ela pergunta justamente isso, né? O que é que a experiência do intercâmbio, o que você pode perceber das diferenças, né, do cooperativismo aplicado no Brasil e na Espanha? Quais eram essas diferenças? O que é que foi mais forte para você? Primeiro ponto, para fazer essa análise, a gente tem que considerar aspectos sócio-históricos desses países, que são totalmente diferentes, né? Estamos falando da Espanha, um país europeu, e o Brasil, que no caso a Espanha é do tamanho de Minas Gerais. Então já tem diferenças aí, além de históricas, questões de tamanho, território. Nesse sentido, eu percebi através da legislação muitas diferenças com o cooperativismo brasileiro. Vou falar mais no âmbito mesmo legislativo. Por exemplo, eles, para constituírem uma cooperativa, era necessário apenas 2 pessoas. E hoje nós sabemos que um fator limitante para muitos empreendimentos, a exemplo da agricultura familiar, é você reunir 20 pessoas para constituir uma cooperativa. E lá eram 2, no mínimo. E haviam também outras questões, por exemplo, uma cooperativa de consumo necessitava de apenas 10 pessoas. Outro exemplo de diferença que eles têm lá, os órgãos obrigatórios pela lei é apenas que aí tem equivalência, não é esse o termo, mas eu estou trazendo para o português, mas os órgãos obrigatórios. Crisna, você está aí? Gente, eu acho que a Crisna caiu de novo, daqui a pouco ela volta, como sempre. Acontece, coisas do ao vivo, né? Isso mesmo. Segue então as questões, né? Assim que a Crisna voltar, a gente coloca ela de novo. Tá, então eu vou fazer uma pergunta que aí é da Gabriela Sobreira, e aí, assim, eu acredito que a Cris já tenha respondido essa pergunta, né, na questão do intercâmbio dela internacional, como é que foi, e aí eu vou fazer para a Samila também, o programa de bolsas, né, nacional, tem alguma relação com a renda ou a situação financeira do candidato? No seu processo, como é que isso foi? Diferentemente do da Crisa, né, que tinha essa preferência para estudantes que recebessem algum tipo de auxílio, isso não era um pré-requisito no edital que eu acessei. Tinham outros pré-requisitos, conforme eu falei no início, como, por exemplo, o coeficiente de rendimento, que também é parecido com, né, com o que a Crisna falou que dela também tinha. Eles davam preferência, no caso do edital que eu participei em específico, para estudantes que tivessem mais ao final da graduação, porque eles partiam do pressuposto que tinham menos chance de poder acessar um outro edital, né? Então, assim, tinha outros tipos de exigências, mas realmente a questão da renda, no caso do edital específico em que eu participei, não era pré-requisito ou, né, contava algum tipo de pontuação. Entendi, mas aí o coeficiente para você era necessário também, né? Era necessário também. Sim, e eu acho importante a gente ressaltar que, por exemplo, eu tenho um amigo meu que é da Bahia, e ele foi para o Rio Grande do Sul também nesse processo de mobilidade acadêmica, sem acessar nenhum edital. Ele fez os trâmites próprio, claro que nesse caso não havia a bolsa, mas, por exemplo, estou trazendo do Rio Grande do Sul porque é o que eu participei, o que eu tenho propriedade para falar. Mas lá, tendo oportunidade de bolsa, os professores auxiliam. Eles, né, conseguem ver se tem alguma vaga para bolsista para te colocar. E esse meu amigo da Bahia, por exemplo,
Como ele não acessou nenhum edital, né, então ele não tinha bolsa para ir para lá, ele entrou em contato primeiro com os professores da Universidade do Rio Grande do Sul, lá de Santa Maria, e conseguiu uma bolsa. Então, através dessa bolsa conseguida pela universidade mesmo, ele teve a oportunidade de ir para lá. Então, assim, para deixar claro que o meu caso foi um acesso de edital, mas que existem outras possibilidades, como o caso desse meu amigo que conseguiu, de se conseguir bolsa dentro da própria universidade, né, assim. Então, existem outras oportunidades também para além do acesso de editais. E é legal você falar isso, né, principalmente na questão do nacional, né, porque acho que na questão do internacional talvez seja realmente necessário acessar o edital, né, para ter esse financiamento para poder ir para fora, mas o nacional fica mais fácil, vamos dizer assim, que a gente tem o contato, por exemplo, com os professores da Bahia ou de Santa Maria para conseguir essas bolsas, né? Exatamente. Ah, que ótimo. Crisna, você voltou? Tá por aí? Como está a sua internet? Acho que a Crisna caiu de novo. Aí, gente, só para aproveitar, né, esse gancho, eu acho que a gente tem um depoimento aqui bem interessante, que é do José Silvério. Eu até coloquei para a gente ver. O José Silvério está sempre acompanhando as nossas lives. Obrigada. E ele falou: sou aluno do curso de cooperativismo da Universidade do Recôncavo da Bahia. Estou fazendo mobilidade na UFV, ou seja, a gente também recebe esses estudantes, e é importante a gente saber para promover essa troca. Infelizmente, a Covid-19 interrompeu as aulas presenciais, mas estou firme para continuar, que bom. Fui muito bem recebido por todos, com quem tive contato na UFV. A gente espera, né, José Silvério, que a gente tenha essas oportunidades de troca mesmo. Vamos começar aí o período remoto. Enfim, só para fazer o gancho, segue aí. A Crisna voltou. Crisna. Então, durante o tempo que você foi assim, né, resolveu o negócio e voltou, a Samila respondeu para a gente uma questão que você já tinha comentado um pouquinho, né, da questão de olhar o lado financeiro dos estudantes que acessam o edital, mas aí a gente quer saber quais são as diferenças e qual que é o órgão, né, equivalente que tem na Espanha, que as cooperativas têm que ter obrigatório, diferente aqui do Brasil. Diz pra gente. Ah, tá. Vocês querem saber agora em âmbito institucional. Na Catalunha, Acho que ela caiu de novo, gente. Ofícios do online, né? Acontece. Mas eu acho que tem uma questão aí para a Samila, eu acho que a gente podia ir seguindo. Claro. Deixa eu só achar a questão. Coloquei aí, ó. Então, é do Salles, e aí ele fez essa pergunta, a mobilidade acadêmica foi importante, né, para a experiência que você teve no seu estágio. Eu acredito que o Salles esteja falando, né, por te conhecer da UFV, do estágio do Acre, né, porque como você mesmo falou, a mobilidade acadêmica foi a primeira vez que você saiu de casa, e aí você foi para Santa Maria, não achando suficiente, você resolveu para o Acre, para ficar mais longe. Então, conta para a gente, o que te impulsionou também a fazer isso, o que a mobilidade contribuiu nesse processo? Bom, só para situar aí aqueles que não me conhecem, né, esse estágio eu fiz em 2018, como a Jéssica falou, no Acre, em específico no sistema OCB, no âmbito mais educacional, né, eu fui para o SESCOP do Acre, a Crisna também foi uma das viajantes para o Acre junto comigo nessa aventura que a gente teve, podemos chamar assim. Foi uma experiência também muito enriquecedora, toda experiência é válida, e com certeza, assim, para mim, principalmente pelo âmbito pessoal, quando eu fui para o Rio Grande do Sul, foi a primeira vez que eu saí de casa, então já ter essa experiência prévia de como que seria esse processo, né, de estar em outro lugar, então, apesar de que o Acre também tem uma cultura bem diferente da nossa, o choque foi bem menor do que quando eu fui para o Sul, porque eu acho que eu já estava um pouco mais familiarizada com isso, né, com esse de outros lugares, conhecer outras culturas. Então, assim, nesse sentido, principalmente pessoal, com certeza fez muita diferença. Crisna. Obrigada, Samila. Por nada. Gente, é tudo para fazer um suspense, entendeu? É tudo parte do processo da live, vocês ficarem curiosos, para continuar assistindo. Subir a audiência. Mentira. Exatamente. Mas vamos lá. Retomando, na Catalunha existe a Confederação das Cooperativas Catalãs, que ela congrega 5 grandes federações, que são as federações
a Federação das Cooperativas da Agricultura, a Federação das Cooperativas de Ensino, das cooperativas habitacionais, das cooperativas de trabalho e das cooperativas, falta uma, agrária, ensino, habitacional, trabalho, e, além das cooperativas de crédito, as cooperativas de consumo e usuários. Essa é a estrutura institucional. Para constituir uma cooperativa na Espanha, ela precisa fazer uma solicitação no registro de cooperativas, no qual ela apresenta o nome e é feita toda uma pesquisa para ver se existe alguma outra organização com esse mesmo nome, no caso, em âmbito da comunidade e do território espanhol. Após essa análise, é elaborados os estatutos e é passado por uma revisão de promotores em âmbito da comunidade autônoma, em que é revisado para ver se está tudo em conformidade com a lei, e, estando tudo ok, é feita a solicitação de registro no registro das cooperativas catalãs. Cada comunidade autônoma tem o seu registro geral para fazer esse cadastro. Então, a cooperativa ela está apta a operacionalizar no mercado. E como eu comecei colocando lá atrás, na outra pergunta, existem algumas diferenças na legislação, e, pelo que eu percebi, são diferenças que facilitam a organicidade da cooperativa. E, além disso, a legislação deles é muito recente. Essa legislação que eu tive contato, ela é de 2015. E, em 2015, a lei deles já previa a realização de assembleias virtuais, para se ter uma ideia. E hoje a gente está debatendo no nacional como atualizar a nossa legislação de 1971. E, então, eu acho que isso facilita muito para o fortalecimento, óbvio que há o contexto sócio-histórico também do país, mas toda essa estrutura de legislação e de instituições por trás das cooperativas facilita o movimento em si e fortalece as cooperativas. E existe também muito incentivo do governo espanhol para mobilizar esse tipo de empreendimento. Eles têm a percepção que as cooperativas elas desempenham um papel fundamental, principalmente em períodos de crise, para a distribuição de renda e a promoção de um desenvolvimento sustentável. Então, eles recebem muitos estímulos governamentais. Essas foram as principais diferenças que eu percebi com o cooperativismo catalão. Entendi a importância, né, dos contextos sócio-históricos, como é que isso influencia na construção do cooperativismo, né? Quem sabe agora, depois de tudo que a gente vem vivenciando nos últimos tempos, né? A gente também não acontece isso no Brasil, da gente receber mais incentivo, né? Mais atenção, ser mais valorizado. Vamos torcer. Acho que a gente tem se adaptado tão bem, né? Nessas circunstâncias, então, quem sabe? Sim. Gente, temos muitas perguntas, a gente está já com 1 hora de live, está sendo um sucesso. E aí, assim, quem vai para a Espanha, né? Aí tem muito, acho que instiga muito, principalmente quem é calouro, quer saber como é que faz para ir para fora do Brasil, principalmente. E a Sabrina, né? Ela é caloura do nosso curso, né? De cooperativismo, e ela está perguntando como é que ela faz, né? Quais são as dicas que a Crisna dá e os conselhos para quem está começando a universidade agora, está um pouco por fora do assunto, né? E o que a universidade proporciona, principalmente nessa questão do curso, para ajudar o idioma, em algum idioma, para poder fazer esse intercâmbio fora. Então, a dica que eu dou é, primeiramente, fazer um curso de idioma. Isso é importante, você ter um contato inicial com a língua, saber se colocar quando você chegar em outro país, né? É o mínimo. E aproveite as oportunidades que a universidade te possibilita. Eu fui uma pessoa que eu participei de muitas instâncias, e como é um edital que ele vai avaliar o seu histórico acadêmico, é importante você ter várias vivências, é importante você participar de projetos, você fazer estágios, porque isso fica não somente para o intercâmbio, mas para a sua projeção profissional, você começar a compreender várias perspectivas que tem
que uma pessoa do cooperativismo pode atuar. Então, falo para todo mundo, vai fazer pesquisa, vai para um projeto de extensão, vá conhecer Empre Júnior, centro acadêmico, aproveite as oportunidades que a universidade disponibiliza, e até porque é o único, gente, quando passa a oportunidade tem que aproveitar. E fique acompanhando a página da DRI, não existe apenas o programa do Santander, mas para quem é morador de alojamento, por exemplo, que a situação é um pouco mais difícil, é uma oportunidade por disponibilizar a bolsa. Mas existem outros editais, por exemplo, quando eu teve duas amigas minhas que foram pelo edital unificado, que é disputado entre todos os estudantes também da UFV, e é analisado também todo o histórico do estudante, e você vai por conta própria para a universidade que você optar. Que bacana. E o bacana também é que a Samila também, ela participou de muitas coisas, né? Também até chegar em Santa Maria, né? Sim, com certeza. Isso que a Crisna falou é bem pertinente, que assim como o edital dela, né? Quando eu tentei também a questão das atividades extracurriculares também, era uma questão variada, então isso sempre faz diferença, acho que tanto para o internacional quanto para o nacional. E bem como a Crisna colocou, gente, na verdade, isso é para a própria vida profissional da pessoa, né? São experiências que ficam depois. Então, eu acho que é importante se buscar outras coisas para se fazer. A Crisna citou várias experiências que ela participou, também tive a oportunidade de participar da Empre Júnior, da ITCP, de projetos de extensão. Então, assim, eu acho que quanto mais vocês conseguirem aproveitar dessas oportunidades que a universidade dá, aproveitem, né? Aproveitem esse período que vocês têm aí, que com certeza assim, agrega muito, muito mesmo depois, né, para a carreira de vocês. Gente, eu gosto de ver vocês falando, né, das coisas que vocês participaram, do que isso proporciona, que eu acho que a galera que está assistindo a gente vai ficar curioso, né? Projeto de extensão, ITCP, Campic, né? Campic já foi apresentado assim, mas aí é bom vocês falarem para todo mundo ficar curioso e voltar nas próximas lives, quando a gente for falar dessas outras coisas, né? Que é super importante, né? Para fazer as coisas do curso e tudo mais. Então, tem uma última pergunta aqui. Assim, eu acho que ele não podia ter feito uma pergunta para profissionais melhores, pelo que eu conheço de vocês. Então, vocês vão arrasar nessa pergunta. Vou fazer para vocês. É do José Carneiro, ele pergunta: cooperativismo, gestão e a relação da contratação da mão de obra, né? Vocês vivenciaram algum exemplo concreto, né? E como que isso se processa numa cooperativa? Pode começar, Cris. Né? Eu estou tentando ler. Eu também estou lendo a pergunta ainda, por isso eu falei. Cooperativismo e gestão, a relação da contratação de mão de obra. Como vocês vivenciaram algum exemplo concreto de como que isso se processa numa cooperativa? Dessa contratação específica, no caso do profissional de cooperativismo, seria esse o enfoque da pergunta? Eu acredito que sim, ou na questão de contratação da mão de obra, nas cooperativas que vocês tiveram contato durante o intercâmbio e a mobilidade, como é que foi esses processos? Na mobilidade, eu, pelo menos, não tive nenhum contato específico, né? Mas, por exemplo, nos estágios, eu passei por um período, né? Vou trazer os 2 anos, não entendi qual foi o foco da pergunta. Mas uma cooperativa, por exemplo, que eu trabalhei no Acre, teve, sim, esse processo de contratação, não foi profissional de cooperativismo, mas, assim, vai depender muito do que a cooperativa precisa, né, em termos de quadro mesmo, ali, que ela está necessitando, quais habilidades que ela precisa, e segue um processo contratual, pode-se dizer, comum a outras instituições. Agora, em específico do profissional de cooperativismo, o que eu posso falar dessa questão de contratação, né, indo aí para o âmbito do mercado de trabalho, é que agora, enquanto formada, cada vez mais fica perceptível para mim o quanto que as habilidades que a gente consegue desenvolver durante o curso de cooperativismo estão em falta no mercado. Eu acho que quando a gente consegue mostrar ao profissional que a gente é, o potencial que a gente tem, várias oportunidades se abrem à nossa frente. Porque, para começar, não se formam tantos profissionais assim por ano na nossa área, o que já é uma questão que valoriza, de certa forma, a nossa formação. Mas, ao mesmo tempo, igual eu falei, é difícil a gente achar profissionais de outras áreas que tenham as mesmas habilidades do que nós. Por exemplo, em contato em outras experiências de estágio, de trabalho mesmo, você percebe profissionais de outras áreas
às vezes atuam mais diretamente com o cooperativismo, mas que eles mesmos falam abertamente, olha, nesse ponto aqui eu faço porque eu preciso fazer, mas eu entendo que eu não, tipo, minha formação não chega a tanto, eu preciso fazer porque eu estou contratado para fazer. Então, assim, mostrar mesmo, assim, essas nossas habilidades, quando a gente consegue se mostrar para o mercado, a gente consegue, né, ser bem visto, ter bons olhos perante o mercado, porque realmente são habilidades que nem todos os profissionais possuem. Não sei se eu consegui responder a pergunta, não sei se a Crisna quer complementar alguma coisa. Então, na minha experiência na Espanha, eu tive contato com uma cooperativa, que ela foi se apresentar, e, no caso, a gente não conseguiu abordar essa questão de contratação. Porém, em debates que eu participei na aula de direito, essa também é uma demanda das cooperativas na Espanha. Eles discutem essa questão de formar profissionais capacitados para atuar com as cooperativas, com a economia social, porque eles percebem que tem esse déficit de algumas profissões que não atendem e não entendem também todas as nuances de uma cooperativa. Então, lá também existe essa discussão de como formar essas pessoas. A exemplo, tem a Universidade de Valência, que é referência em estudos do cooperativismo, e eles têm como referência também a Universidade de Mondragón, porque formam pessoas que estudam o cooperativismo. Mas eu não tive contato com uma cooperativa em si para analisar essa questão. Eu sei que existe a demanda por parte delas. Já puxando no âmbito brasileiro, como a senhora colocou, a gente fez o estágio no Acre, e lá a gente teve um contato próximo com cooperativas, e a gente viu, na realidade, que existe essa carência, essa necessidade, ou seja, as cooperativas demandam desses profissionais, e o curso existe. Só que existe também uma dificuldade de estabelecer essa comunicação, de mostrar o curso para essas cooperativas, mostrar que existem pessoas formando nessa necessidade que eles precisam. Só que muitos empreendimentos, às vezes, não têm a condição de arcar com esse profissional. Não estou falando que nós vamos sair ganhando milhões de dinheiro, não, não é isso. Mas é questão mesmo que existem muitos empreendimentos pequenos que necessitam desse profissional, só que, às vezes, o mercado não abarca, essa cooperativa não tem condições, e essa pessoa também precisa do seu ganha-pão e vai procurar as oportunidades que possibilitem isso. Então, o que eu sinto é que existe a demanda das duas partes, tanto da inserção das pessoas que formam em cooperativismo. A gente sabe que não é fácil, porque muitas cooperativas não sabem da existência do curso, e então é preciso repensar essa forma de dar mais visibilidade, de mostrar que existem sim pessoas especialistas em cooperativismo, mas alguns empreendimentos não têm condições de trazer essa pessoa. Eu acho que é mais nesse sentido assim que eu posso abordar esse questionamento, se foi essa a ideia dele, assim, essa análise. Gente, vocês podem ficar tranquilos. Como eu falei, ele perguntou para as pessoas certas e ele mesmo falou aqui embaixo, ó, Samila, ótima resposta, Crisna, parabéns. Então, assim, certeza que vocês responderam ele. Fechamos as perguntas com chave de ouro. Muito bem, então a gente já está com mais de 1 hora de live. Sucesso, né? Muitas questões, a gente encerrou. Eu queria dar tchau para a Jéssica, agradecer a participação da Jéssica. Jéssica, Tchau, valeu. gente. Foi uma ótima mediadora aí conosco. E aí eu queria, para encerrar, dar alguns recados para vocês. Não sei se vocês viram, mas eu coloquei aqui o link para o acesso aos certificados. Só explicando, né? Esse é um projeto de extensão que nós estamos realizando virtualmente, mas quem participa da live e responde aí esse link, que respondem as questões do link, a gente gera um certificado emitido pela UFV de participação. Lembrando, né, como tanto a
Krisna, como a Samila falaram, é importante a nossa participação em eventos como esse. Todas essas são atividades complementares, elas enriquecem, né, o currículo dos estudantes. Então, participando das lives, vocês poderão ter esse certificado. Não é só para estudante de cooperativismo, quem respondeu o link recebe, tá bom? E aí, gente, eu vou finalizando, daqui a pouco eu vou passar para o Vitor e também para a Krisna e para a Samila, não sei se para vocês se despedirem, não sei se tem mais alguma questão. Vitor, você quer colocar alguma coisa? Tá tranquilo? Não, estou muito Então, contente. Foi muito informativa, tá? Eu, enquanto estudante de cooperativismo, tenho muita vontade, tanto na mobilidade quanto no intercâmbio internacional. Então, para mim, foi extremamente esclarecedor. Agradeço muito pela participação de vocês. isso, queria minhas palavras também, agradecer a participação de vocês, né? Dessas mulheres poderosas, não é? Que são profissionais, que se formaram aqui conosco, tive a oportunidade de estar com vocês, então, parabenizar, agradecer a participação. Essa é a nossa quarta live, com certeza eu acho que gerou muitas informações que os estudantes se interessaram. Então, reforço que é um projeto de extensão, quero lembrar que a coordenadora do projeto de extensão é a professora Ivonete Lopes, ela não está nessa live, a gente vai se revezando nas lives, eu faço parte da comissão organizadora, mas também agradecer, né, e dizer da importância desse projeto coordenado pela professora Ivonete, e também pelo apoio do curso de cooperativismo, né, do nosso corpo docente, do departamento, pela realização desse projeto. Vitor, quem mais a gente agradece? Nós também agradecemos aos estudantes do curso de cooperativismo, que são voluntários. Nós agradecemos, então, Landim, a Gabriela Isaías Sobreira, a Jéssica Suzana Magalhães, João Pedro Rabelo, José Vitor Guimarães, Júlio Keniata, Lavínia da Silva Oliveira, Vinícius Salles, Vitor Hugo Manuel e Yuri Castro. E agora a gente passa a palavra para a Sam e para a Cris, para que elas possam se despedir. Bom, já que falou meu nome primeiro, vou me despedir aqui primeiro também. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade, né? É um prazer muito grande poder estar aqui contribuindo com essa discussão. Quem sabe, né, instigando alguém que futuramente vai fazer uma mobilidade, vai fazer um intercâmbio. Isso é importante, é bom ver, né, esse interesse, esse engajamento das pessoas. Então, é um prazer muito grande poder estar aqui, agradecer o convite de vocês e colocar à disposição aí para o que precisarem. Bom, eu quero primeiramente agradecer às professoras Bianca e Ivonete pelo convite e pela oportunidade de estar trocando essa ideia com os estudantes. O que eu deixo assim, para o pessoal do curso é aproveitem as oportunidades que a universidade disponibilizar. Realmente é único, vai passar, daqui a pouco se encerra o ciclo, então aproveite quando surgir a oportunidade, corra atrás dela também, todos nós temos direito de sonhar e buscar esses sonhos, então aproveite, e agradecer ao pessoal de casa pela disposição em acompanhar a live, pedir desculpa pelos problemas técnicos, mas eu não poderia encerrar sem antes agradecer. A minha formatura foi muito em cima, eu voltei do Acre, já formei, e eu não tive a oportunidade de agradecer a professora Bianca, que foi a minha primeira professora no Departamento de Economia Rural, e eu pude aprender demais com ela, tivemos nossos percalços, mas eu sempre aprendi com você. Então, eu sou muito grata, porque a profissional que eu sou hoje, eu devo muito a você e todo o aprendizado que você me proporcionou. Então, pessoal do curso, corre atrás, aproveita tudo que tiver nessa universidade, porque ela é maravilhosa. Que bom. Cris, obrigada, viu? Nossa, não vale chorar, só falta essa final da live, se emocionar, né? Mas eu que agradeço, né? A possibilidade foi muito importante, né? A turma de vocês foi muito importante para mim no curso de cooperativismo, mas obrigada. Queria dizer também, gente, só reforçar que é importante que a gente fale de universidade pública também, que a gente faça essa defesa enquanto política pública, que a gente reconheça a importância disso, né?
da importância dessa política pública para isso tudo que a gente está vendo aqui. Então, eu faço né, eu ressalto isso, porque às vezes a gente fala de ensino superior, mas a gente tem que entender que as universidades elas têm um papel super importante no desenvolvimento do país, um papel super importante na pesquisa, que a gente tem que valorizar isso. Tanto Crisna quanto Samila fizeram pesquisa, fizeram extensão e hoje são esse exemplo aí de profissionais que falam com propriedade, sabem de onde está falando, do Brasil que está falando. Então, eu queria deixar esse último recado para que a gente não se esqueça disso quando a gente discuta, né, o futuro do país, a realidade do país. Eu acho que é sempre importante, ok? Vou falar do nosso próximo encontro. Nosso próximo encontro será em setembro. A gente ainda está preparando a nossa pauta, mas com certeza vai ser um tema também muito interessante, e a nossa ideia é que a gente comece a dialogar com as disciplinas que a gente vai começar no ensino emergencial remoto. Então, fiquem ligados nas nossas redes sociais, respondam aí o link do certificado, nos acompanhem, porque toda semana, né, João Vitor? Toda semana a gente tem uma novidade. As lives são de 15 em 15 dias, mas toda semana tem novidade, temos canal no YouTube, Instagram, que mais? YouTube, Instagram e Facebook, que é a nossa principal forma de contato, né? Que é onde a gente projeta apps. Então é isso, gente. Okay. Eu agradeço imensamente a todos que nos assistiram, que nos acompanharam hoje. Não deixem de deixar o seu like, a página, e também acompanhar, assim como a Bianca mencionou, as nossas redes sociais, que é onde a gente vai entrar em contato com vocês, divulgar conteúdo e manter vocês informados sobre todas as ações do projeto. Então é isso, e até o nosso próximo encontro. Obrigado, meninas. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, boa noite. Bem, bom ver vocês. Grande abraço. Valeu. Tchau.